Pessoal, Gabriel Miranda aqui. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês sobre alguns documentos que você precisa ter para atender pacientes domiciliares de fisioterapia. Eu super recomendo que você tenha esses documentos, porque na maioria das vezes quando a gente recebe indicação de algum profissional, enfim, até mesmo de outros pacientes, a gente acaba trabalhando na informalidade, atende o paciente com informações só de boca, e isso não é bacana. É importante que você tenha esses documentos que contemplam desde o momento em que você entra em contato com o paciente ou ele entra em contato com você até o momento da alta. Quer saber que documentos são esses? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Pessoal, mas caso vocês não sejam inscritos aqui no canal ainda, eu vou pedir para que vocês façam isso agora e deem um like, porque isso vai fazer com que esse conteúdo ele alcance mais pessoas que realmente se interessam por esse tipo de tema, como fisioterapeutas, acadêmicos e pessoas que querem cursar a faculdade de fisioterapia. E se você não me segue lá no Instagram ainda, @fisiogabrielmiranda, por lá eu compartilho um pouquinho da minha rotina como fisioterapeuta e dou dicas para vocês de uma maneira um pouquinho mais informal também. Bom, o primeiro documento que eu acho super importante que você tenha quando você vai atender um paciente domiciliar é um termo de apresentação, ou seja, um documento no qual você vai apresentar o tipo de serviço que você presta, com outras informações relevantes para ficar a conhecimento, seja do paciente ou dos familiares. Quando essas pessoas elas entram em contato com você para saber como você trabalha, enfim, pedir um orçamento dos seus serviços, você vai passar essas informações possivelmente por telefone, você vai conversar com a pessoa, caso você não tenha a oportunidade de encontrar pessoalmente com ela, mas eu super recomendo que você tenha esse documento impresso ou em PDF para encaminhar para essa família, para essas pessoas. E nesse documento eu recomendo que tenha uma apresentação breve de você, tá bom? O seu nome completo, o seu crefito, de onde você é, um pouquinho da sua formação, se você, enfim, o nível de formação que você tem, qual é a sua especialidade, e recomendo que tenha uma breve apresentação do tipo de serviço que você presta. Além disso, eu também recomendo que tenha o tempo médio da duração da sessão de fisioterapia que você presta, além do valor que esse serviço ele vai custar para esse paciente e para os seus familiares, tá bom? É super importante que você tenha esse documento, porque às vezes você conversa com as pessoas, essas informações de boca elas ficam um pouco soltas, então é bom que você tenha esse documento para caso a pessoa ela tenha dúvidas, tá ali para esclarecer. O segundo documento que eu recomendo fortemente que você tenha é uma ficha de avaliação. Não dá para você pular essa etapa do seu tratamento. A avaliação é a parte mais importante. E não tem como você realizar uma avaliação se você não estiver anotando seus achados em algum lugar. Você precisa anotar os dados do paciente, você precisa anotar todas as informações que você coletou na anamnese e também no exame físico. Senão essas informações elas ficam soltas ao vento se você não organizá-las em algum lugar. E o documento no qual você vai organizar essas informações é a ficha de avaliação. Nela você vai anotar todos os achados da sua avaliação, até para que você possa ter parâmetros comparativos depois para fazer uma nova avaliação e ver o quanto seu paciente melhorou ou não. O próximo documento que eu recomendo que você tenha é um receituário, tá bom? Nós fisioterapeutas prescrevemos uma série de coisas para os nossos pacientes, às vezes solicitamos algumas coisas, como por exemplo, damos a orientação para que o paciente ele faça exercícios domiciliares enquanto não estão na sessão de fisioterapia. E o melhor documento para que você deixe essas orientações descritas é em um receituário, tá bom? Então essa é a forma formal de você solicitar algo ao seu paciente. Solicita, carimba, assina, data e pronto. Outro documento que você precisa ter em mãos para atender os seus pacientes são recibos. Recibos são documentos que você pode adquirir numa papelaria, comprar um talãozinho de recibo com canhoto para que você dê para os seus pacientes quando eles lhe pagam, tá bom? É super importante que você dê recibo para os seus pacientes para que eles possam entrar com um pedido de reembolso no plano de saúde deles e coisas do gênero. Eu, Gabriel, recomendo que você tenha os seus próprios recibos, que você confeccione os seus próprios recibos, com a sua identidade visual, com as cores da sua marca. Recomendo que você tenha uma marca inclusive, tá bom? Para que dessa forma você tenha uma apresentação bacana
desse recibo, onde você descreve o nome do paciente, o valor do pagamento, a data, né, referente ao pagamento e todos os dias nos quais você prestou o serviço. Além disso, tem que ter também no recibo o tipo de serviço que foi prestado. Foi fisioterapia neurofuncional? Foi músculo-esquelética? Foi domiciliar, como no caso a gente está conversando? Por fim, deixa lá uma área para que você possa assinar e datar o seu recibo. Com esse documento em mãos, o seu paciente ele consegue entrar com um pedido de reembolso no plano de saúde dele e dessa forma facilita até que o paciente ele fique aderido ao programa de reabilitação, porque ele vai estar tendo um retorno desse dinheiro que ele está investindo através do plano de saúde dele. Agora é importante ressaltar que cada plano é um plano, tá bom? Eu estou dando esse exemplo aqui, mas é óbvio que o percentual de reembolso que cada plano vai dar depende de cada plano realmente. Então você tem que orientar o seu paciente de que ele entre em contato com o plano de saúde dele para ver o percentual de reembolso que ele tem direito. E por último, mas não menos importante, eu recomendo que você tenha um termo de alta. Ou seja, quando você conclui o tratamento do seu paciente, quando o seu paciente ele alcançou todas as metas do programa de reabilitação, você vai dar alta para esse paciente. E é bacana que você faça um termo de alta para ele, você escreva de que ele está de alta e esse termo ele pode inclusive ter orientações para um profissional que vai atendê-lo na sequência, como por exemplo um profissional de educação física que vai trabalhar agora no recondicionamento desse paciente. O paciente ele passou da etapa de reabilitação e entrou para a etapa de recondicionamento. Então é bacana que você tenha descrito tudo que for relevante relacionado ao quadro clínico do paciente e tudo que você fez e como o paciente se encontra clinicamente no momento da alta. Caso vocês tenham algum paciente que decida se dar alta, você também é importante que tenha um termo de alta para escrever que a alta que você está dando para esse paciente não é uma alta que condiz com o estado clínico do paciente, mas sim que ele está tendo alta por conta de uma opção própria, de que ele está decidindo interromper o programa de reabilitação. E dessa forma você se resguarda perante ao paciente, perante a outros profissionais, de que você não está dando uma alta para ele porque ele já está bem, enquanto na verdade ele ainda precisaria continuar o programa de reabilitação. Bom pessoal, mas esses aqui são os documentos básicos que eu oriento que você tenha para que você possa atender pacientes domiciliares de fisioterapia. Existem outros documentos, mas eu não vou me prolongar, eu sempre tento manter os vídeos aqui entre 5 a 10 minutos, tento não passar disso. Então, caso vocês queiram uma parte 2, onde eu falo de mais documentos, falo de mais burocracia por trás dos atendimentos domiciliares, me deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer trazer essas informações para vocês. Como sempre, eu vou ficando por aqui, eu sou o Gabriel Miranda, um forte abraço para vocês, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!